Hoje eu vou te dar uma dica de como que você pode melhorar a sua nota do Duolingo English Test e poder tirar até 130 pontos. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo do Canadá e eu sempre venho aqui te dar dicas de fazer intercâmbio ou processo de imigração para o Canadá, e existem vários tipos de intercâmbio, alguns você pode ganhar tudo de forma gratuita. Então existem várias oportunidades, e para você acessar esses intercâmbios, a maioria deles você precisa apresentar uma prova de proficiência, você precisa apresentar qual que é o seu nível, e geralmente para você fazer isso existem as provas principais, que é o IELTS, o TOEFL, mas hoje em dia a gente tem o Duolingo English Test, que é uma forma de a gente fazer e comprovar essa nota de forma totalmente online, e ele é uma prova mais barata do que comparada com o IELTS e o TOEFL. Para você se preparar para essa prova, existe um teste para você fazer o teste, que é tipo um mock-up, uma forma de você fazer um teste preliminar antes de fazer o teste real mesmo do Duolingo English Test. Ele é um teste mais curto, de 15 minutos, e dentro do Duolingo English Test tem uma seção que você precisa definir se a palavra é ou não realmente em inglês. Então vai aparecer escrito para você uma determinada palavra, pode ser uma invenção ou não, ou uma coisa realmente em inglês, que você precisa determinar se é ou não em inglês. E eu vim dar uma dica essencial para você, tanto aprender o seu inglês, quanto para você ganhar nota 100% nessa parte específica do Duolingo English Test. Com certeza você sabe que para você melhorar o seu vocabulário, melhorar a forma que você fala, você precisa aumentar o seu vocabulário. Então certamente você sabe que você precisa melhorar o seu vocabulário para você melhorar a sua fluência. Então você precisa cada vez mais ir aprendendo novas palavras. Existem as palavras essenciais, são as palavras que são mais faladas no inglês, então você precisa focar principalmente nessas palavras, as palavras que são mais utilizadas no cotidiano, que se você trombar uma pessoa na rua, você vai geralmente utilizar essas palavras. Então se você digitar no Google, por exemplo, as 10 mil palavras mais usadas no inglês, você vai encontrar uma lista, e tenta decorar essa lista com as palavras mais utilizadas do inglês. E você também vai fazer o seu mock-up teste. Quanto mais você fizer, melhor. Se você fizer 2, 3 vezes, vai ser melhor. Mas eu diria que você deveria pegar aí 3 vezes por semana para você praticar o mock-up do Duolingo English Test. Eu acredito que você não precisa gastar muito tempo só no Duolingo English Test, porque você também precisa linkar o seu aprendizado em inglês com a forma que você faz a própria prova do Duolingo English Test. Então tem métodos para você passar no Duolingo English Test e métodos para você aprender inglês. Você precisa linkar os dois. Não adianta você só aprender inglês e não adianta você só fazer um mock-up test, que você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa estudar inglês e fazer e praticar o mock-up test. Eu sugiro você pegar e tirar um print dessas palavras, e você vai verificar aí com calma qual e qual não é uma palavra realmente em inglês. As que foram realmente em inglês, você vai anotar aí no seu caderno para você praticar ele posteriormente. E a melhor forma de você fazer isso é você memorizar. Eu, quando estava na faculdade, tinha uma matéria que se chamava polímero, né? Que a gente precisava decorar vários polímetros, para que utilizava, como que você formava ele. Eu fiz uma lista enorme, decorei tudo, cheguei na prova, arrebentei. Saí da prova, eu não lembrava mais nada sobre aquilo, porque eu peguei essa informação, coloquei na gaveta de curta duração. Eu saí da prova, aquilo não servia mais para nada para mim. Então você precisa dar um jeito de pegar essas informações, essas novas palavras, e colocar numa gaveta de longo prazo, para você sempre abrir essa gaveta e pegar essa informação para você poder utilizar numa conversa e utilizar na prova do Duolingo English Test. Para você fazer isso, você precisa utilizar métodos de memorização e métodos para você colocar essa memória de curto prazo para de longo prazo, para você sempre estar utilizando essa informação. A melhor forma de você fazer isso é o método de
memorização espaçada. Então você vai pegar essa informação e sempre vai ficar retomando ela de tempos em tempos. Por exemplo, quando você ouve a frase "The book is on the table", não importa quantas vezes você utilizou, muitas pessoas já falaram ela ao seu redor e você gravou ela de uma forma que você não vai esquecer. Pode passar uns 10 anos sem você utilizar ou ouvir, você vai lembrar dessa frase porque você colocou ela numa gaveta de longo prazo e você sempre vai retomar ela, não importa o que aconteça. E isso você precisa linkar para você aprender as novas palavras. Para você fazer isso, você pode utilizar o aplicativo Anki ou o Quizlet. Eu sugiro você utilizar o Anki porque ele já tem um próprio sistema de memorização espaçada. Então ele pega, por exemplo, uma palavra, você estuda ela hoje, ele vai retornar ela amanhã. Se você disser que você já sabe essa palavra, ele vai retornar daqui 5 dias, daqui 10 dias, até você pegar e realmente decorar ou memorizar essa palavra. Mas o método mais correto é você vai pegar aquelas palavras que são realmente em inglês e vai montar uma frase. E vai montar uma frase que faça sentido, uma frase que você consiga determinar qual que é o significado daquela palavra, talvez mesmo sem souber qual que é o significado dessa palavra. Por exemplo, "The book is on the table". Por exemplo, você não sabe o que significa table, mas por conta dessa frase como um todo, você já sabe linkar o significado de cada uma das coisas sem souber o que exatamente cada uma das palavras. Por exemplo, se você não soubesse o que significa money, se você ouvir uma frase "The time is money", com certeza você, pelo sentido da frase, você já consegue linkar e entender qual que é o significado da palavra. Mas não para por aí. Primeiro, você pega um método de memorização espaçada, vai pegar essa frase que faz todo sentido, colocar no Anki e vai estudar. Mas também não para só por aí, você vai pegar essa frase e vai anotar num caderno. Então você vai pegar 10 frases, eu sugiro você não pegar muito mais do que isso, e anotar num caderno. Por que você vai anotar num caderno? Porque o nosso cérebro ele funciona de uma forma meio que assim, ele precisa ter duas ações para ele funcionar de uma forma melhor. Talvez você vai falar: "Léo, funciona melhor com método de visualização, eu prefiro escrever, eu prefiro só ler, eu prefiro só visualizar uma imagem", mas o nosso cérebro ele funciona melhor quando você linka duas atividades. Por exemplo, se você ler e escrever ao mesmo tempo, seu cérebro vai funcionar muito melhor e ele vai aprender mais rápido. Por exemplo, ele só entende no computador, ele vai entender isso como apenas um método visual, não vai forçar você a escrever. Então essas duas coisas, você gastar um tempo para tentar aprender essas coisas, gastando 2 meios de aprendizado, o escrever e o ler, vai melhorar o seu método de memorização. Então você vai fazer uma lista e vai olhar essa lista de manhã, logo quando você acordar, e no último segundo de quando você for deitar. Então você vai dar aí, tomar o seu leite de dormir. Então ele é? Vai dar boa noite para sua mãe. Mãe, boa noite. Mas no seu último segundo de sono você vai fazer aquela leitura para você colocar nos seus sonhos. Você vai sonhar com essas palavras e no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. Você, logo quando você acordar, antes de você olhar seu celular, olhar seu e-mail, olhar um post do Instagram, ver essas palavras e assim, com o tempo, você vai memorizando. Então pega aí 10 palavras, olha de manhã, de noite e no dia seguinte a mesma coisa e no próximo dia você troca essas palavras. Com o tempo, você linkando o método de memorização espaçada, você pegar frases interessantes que você logo com a frase já pega o aprendizado, e esse método de você se esforçar e tentar memorizar ele de manhã e de noite vai te ajudar e muito, tanto para você aprender inglês quanto para passar nessa parte do Duolingo English Test.